É significativo a palavra exarada no testemunho vivo do lava-pés, onde o Cristo ele vai deixar um ensinamento imorredouro e nos mostrar uma perspectiva nova na responsabilidade desse fanal. Quando eu me evado dessa iniciativa do Cristo, eu estou me protegendo de uma iniciativa que me purificaria para uma nova posição que vem me chamar para assumir um testemunho, o que seria um desserviço para mim. No caso de me colocar com abertura e no empenho de abeberar dessa fonte, vou perceber que o lavar o pé, ele precisa passar por todo o meu ser, na perspectiva de uma limpeza moral que vai me dar um preparo para um novo cometimento. Quando existe um empenho de fazer essa proposta, acompanha uma armadilha para que eu embace essa lente e confunda aquilo que está acontecendo e a demanda que vem até mim. É comum a cilada ela envolver uma reconstituição de uma cena que eu já tenha vivido aqui nessa vilegiatura, que tenha sido desafiadora para mim, que possa ter ficado gravada e ainda fermentar dentro de mim, para que, ao ver essa situação novamente, mesmo que sob outros personagens e num outro local, eu tenha um despenho no desatrelo. Por ser algo que vivi e que ainda tem um viés e uma contraposição do meu desejo que não encontrou a resiliência e a humildade diante daquilo. Quando
consigo acolher a experiência que vivo com tranquilidade e ter essa postura de simplicidade diante da vida, como aprendiz que sou, aquilo que venha a viver no subsequente me encontra forjada moralmente, acrescida de uma experiência e de uma condição para viver aquilo de forma a contribuir com aquele cenário. Ao invés de criar uma rebelião interna, acrescido do que ficou ebulindo dentro de mim de algo similar que vivia antes. E quando nós falamos de essa fatura espiritual que reverbera na experiência cotidiana, visto que se é algo semelhante ao que vivi e me lembro, facilita. Porque para a vigilância percebo que existe um pareamento e vou em busca do recuo para que possa, minimamente equilibrada, viver aquela situação. Mas, se é algo que traz uma similitude com uma experiência pregressa que eu não trago na memória a queima-roupa, pode acontecer de me pegar de surpresa, e por isso é importante urdir a atenção e a cautela para lidar com o que vivo. Vez que, quando não percebo num átimo que aquilo tem uma relação com algo que já tenha vivido e que por isso pode criar uma ebulição emotiva dentro de mim, específica, eu corro o risco de achar que aquele que está diante de mim, como parte dessa ebulição que foi criada em mim, seja o único responsável por aquilo que foi feito com o meu sentimento. E me voltar contra alguém ou dada a situação de forma errônea. Visto que existe uma teia na interação e comumente são uma associação, uma agremiação de fator que leva a um despertamento de emoção passional em mim. E a cilada mesmo, ela tenta levar a acreditar que aquele indivíduo é o culpado daquilo. Por isso, conforme vai dizer em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 5,
já existe uma tendência instintiva em nós de aplaudir a inconsciência e o crime. Quando o sentimento menos digno ele me toma e eu não analiso aquilo, não reflito e me considero e ajo como vencida por ele. Em sendo o coração esse polo eletromagnético que está acima em vibração do que o cérebro, e que pode ter labirinto que me pega desprevenida e me coloca numa situação aparentemente sem saída, mostra que na vigilância e na humildade é possível eu fazer uma continuidade naquilo que me propus. Visto que as experiências passionais, elas geralmente são ludibriantes e vai me levar a querer achar culpado para facilitar a dificuldade que eu sinto de vigiar e esforçar no pensamento nobre. E isso, de certa forma, é uma tendência devido à nossa fraqueza, à nossa vulnerabilidade. E quando uma dada situação me pede um esforço redobrado para não ser arrastada por ela, seja pela cólera, pelo ressentimento, pelo ciúme, e precisa tirar de mim uma vontade melhor, mais decidida, nessa aspiração vigorosa e no esforço suprastado violento, se eu não estou disposta a verter esse sangue, eu vou me rebelar contra aquele que me exige desenvolver essa virtude, devido ao trabalho que desenvolver essa virtude mesmo representa para mim. Porque, veja, é porta dentro da alma. Se diante daquela situação eu me mantenho atenta e consigo silenciar e manter minha vibração harmonizada, eu vou precisar nutrir isso quando eu estiver entre quatro paredes. Quando existe uma comunicação energética que é ininterrupta, inabordável, por um olhar imediato, e que continuará a pedir de mim aquela postura. Por isso, quando eu deito para dormir na cama, o repouso é aparente, porque eu vou precisar ter uma vigilância enquanto durmo, que passa por aquilo que nutri na vigília, por oração que eu coloco ao deitar, para que o Cristo me leve para um dado centro espírita, para trabalhar enquanto durmo, no bem. E
procuro me preparar na vibração para ter condição de ajudar nos desdobramentos do sono. Caso contrário, eu que vou precisar ser ajudada. E diz de uma atenção que é indormida, porque um insignificante descuido é o suficiente para que eu rua a proposta elevada. E essa é a dificuldade da porta estreitosa que o Cristo exarou e ecoou. É devido ao esforço que isso pede de mim. E nessa tela, aquela situação ou aquele que me pede desenvolver isso para dar conta do que colocou diante de mim, se eu não estiver disposta a fazer esse caminho, vai me rebelar e me indispor contra quem eu suponha que seja o pivô daquilo. E quando eu tenho uma resposta que abaixa no nível primevo da paixão, eu me torno alvo de choque desse tipo de eletromagnetismo que venha do outro. Por isso, antes de eu pedir que o benfeitor ele abaixe até mim para me dar um livramento, preciso aprender a subir até ele, com o pensamento, com a ação, com a palavra. E isso tem a ver com esse solapo de vibração interna que isso causa. Na gradação em que opto por me manter no baixo, é surtição prejudicial. O revide mental, o armamentício psíquico, a digladiação energética, o suicídio energético, onde eu vou solapando e degenerando minha possibilidade, que vai me encontrar novamente a exigir de mim recomposição desse elo perdido, devido ao sono evótico em que me permiti. E conforme vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico do elo, essa é uma situação que era muito comum no ido do século XVII até o século XIX, e no passado, em considerando os seculares anterior a esse período supracitado, ia só piorando a situação. E acontecia de alguém que se sentia lesado pelo outro, se impusesse uma lavação da própria honra, chamando esse alguém para um duelo franco, em que
ele se percebia que poderia ganhar, urdia aquele golpe mortal nesse homicídio que ele já fermentava. Se percebesse que seria um lance onde ele capitularia, estava a assumir um suicídio indireto, em que estava indo para um tipo de digládio nessa arena que ele iria desencarnar. Para o que era convocado para o duelo, ele, mesmo receoso de aceitar aquilo e desejoso de recuar, achava que falar não para aquela convocação do duelista seria uma covardia, uma omissão, evasão da parte dele, e que teria que ir para aquilo que foi chamado ele, se percebesse que não tinha condição de fazer aquele enfrentamento e continuar vivo, novamente a condição do suicídio indireto em que ele miscuía. Caso percebesse que poderia enfrentar e vir a sair vivo daquilo, ele urdia o golpe fatal que trespassaria o outro. E aí, novamente, a face do suicídio e do homicídio. No primeiro caso, o suicídio indireto propriamente dito. No segundo caso, o homicídio. E muitos acabaram indo para o astral dessa forma, por quinquilharia, um achava que tinha sido lesado na sua dignidade, na sua imagem, e que para recompor essa situação tinha que passar por aquele enfrentamento físico, não importasse o resultado que ele percebesse que adviria daquilo, nessa cegueira moral e insanidade passional. E essas mazelas que nós ainda trazemos conosco diz respeito a um materialismo que dificulta que perceba a trajetória aqui como uma viagem, em que tem um foco determinado. Isso me leva a fazer pouco caso daquilo que seja dificultoso para mim e a me empenhar para atingir o que desejo. E quando existe o intento de usar a minha hora muda para a vindita, e realizar uma cariação, é recuar diante da provação, da expiação que me alcança. E isso é um crime, uma nefandade. E enquanto nós estamos aqui na carne, há um véu que empana. É como se tivéssemos uma catarata moral que não nos deixa ver além. E essa situação
per si, nos ilude devido ao nosso prejuízo, e caso esse véu fosse rasgado, veria a loucura suprema, desditosa e o ridículo, o isório dessa conduta. E quando consideramos a nossa trajetória até aqui, ela está mergulhada em situações de urdição, de vingança, que ainda mancha a nossa moral e dificulta essa proposta elevacional. A própria legislação de várias nações em que ainda tem o aborto como algo permitido, a eutanásia, que é uma interrupção em que aquele espírito que tem o seu movimento interrompido impacta pelo menos 70 trilhões de células que são consciências rudimentares que dependem dele para continuar o seu processo evolutivo adequadamente e que precisa ser influída no bem. Com isso, se eu me arvoro na interrupção daquela vida, seja em que condição for, eu estou conivendo com interrupções que vai prejudicar aquele espírito que pode ter o seu derradeiro suspiro de um relâmpago de lucidez, e essas microcosmo que está acoplado a esse espírito e depende dele. E quando nós consideramos que no orbe tem região que ainda pratica o canibalismo, em que o indivíduo, para não voltar a esse orbe na reencarnação, ele pede para ser cremado e sua cinza jogada em tal ou qual mar, num associativo de que, fazendo a rolação daquela cinza de dada forma, ele ficaria livre de voltar aqui. E mostra como ainda é defeso o esclarecimento, a instrução, que é a maior bênção que posso oferecer na pauta do pão, do esclarecimento e da instrução. Conforme vai ser dito no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de verdade brada para o Espírito amar um ao outro e instruir. E tem a ver com essa reverberação desse pó profícuo que alerta a consciência. Nesse momento crucial que o orbe vive e que estamos em franco degredo,
que começou na Segunda Guerra Mundial e teria um prazo de 100 anos para o seu encerramento, e que procede a uma separação do joio com o trigo, onde cada qual será ferido naquilo que traz, e a máscara cai. Por isso que quanto mais eu consigo me desmaterializar, quanto menos sensualismo, quanto menos posse, quanto menos ciúme, mais eu vou conseguindo expandir minha consciência, espiritualizar meu objetivo. E isso permite que uma pequena falha seja acusada pela minha razão. Enquanto que no materialismo teria uma falha maior que pode não passar pelo meu crivo consciencial. E essa questão da espiritualização passa por essa visão de que, enquanto aqui estou por um período que, ao soar, deixarei esse orbe, e o que vou levar comigo é apenas o serviço nobre que tenha conseguido realizar. E na questão supracitada do suicídio, existe um relato no livro Voltei, onde o indivíduo ele havia ido para o astral pela porta do auxílio, e o seu espírito procurava algo que ele não sabia o que era. Naquela ânsia indômita de ir a um lugar, achar algo, e já no astral, sob o tratamento e a envergadura do intensivão que acontece ali, ele, naquela propulsão, foi caminhar no alvo daquilo em que, como um imã, o atraía de forma insofreável, e, ao chegar ao local, viu que era no cemitério onde ele estava enterrado, enquanto o seu corpo unicamente físico. Daí que a ligação que se estabelece com a matéria, ela pode ser tenaz como uma cola, que teve uma com esse nome mesmo, que ao secar gruda e é muito difícil romper. O materialismo ele tem esse efeito, e o que ele incita, entre eles o próprio suicídio, leva a essa colagem entre o espírito e aquele corpo em decomposição, de maneira que, mesmo que ele seja afastado, ele é convocado e arrastado para próximo do seu corpo. E mostra a urgência de desmaterializar, e conforme Jesus
nos fala ainda hoje? Espiritualizar. Ir em busca do valor imorredouro, do qual ele é o princípio testemunho.